um dos filhos, né, o Júnior, um dos filhos do presidente eleito, o Donald Trump Jr., aquele que tem o nome dele, criticando aí, na verdade não foi nem criticando, foi zombando do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. É que ele compartilhou aí uma publicação que mostra aí um vídeo que mostra aí o Zelensky, o dinheiro caindo, e está escrito aí que a tradução em português seria: você está a 38 dias de perder a mesada. Essa publicação foi feita pela ex-governadora do Alasca, republicana, que foi candidata a vice na chapa do John McCain, em 2008, que perdeu para o Obama, a Sarah Palin. Ela fez essa publicação e o filho, o Donald Trump Jr., repostou, né, compartilhou essa publicação. Ele que sempre criticou bastante, assim como toda a família Trump, a ajuda que os americanos, que os Estados Unidos dão à Ucrânia, e inclusive publicou, já chegou a publicar nas redes sociais dele, vídeos vulgares com o presidente da Ucrânia, dizendo que os Estados Unidos iam dar dinheiro para a Ucrânia em um dos vídeos, e que o Zelensky ia pagar, e uma das formas de pagamento seria trazendo trabalhadoras do sexo, trazendo prostitutas ucranianas para os Estados Unidos, coisas horríveis. Amadeu. Eu pensei que esse aí já estava horrível o suficiente, que é esse, onde esse vídeo que você mostrou, Socorro, onde é tipo um meme que tem aqui, o brilho sumindo, né? O dinheiro indo embora e o brilho do Zelensky sumindo aí, com a falta do dinheiro dos Estados Unidos. Professor, que nível, professor? São os tempos, né? Os tempos sombrios. É complicada a situação. Vamos aguardar. Claro que o filho do presidente eleito não fala pelo presidente eleito, né? Vamos ver o que vai ocorrer no final de janeiro. Essa questão, que é grave, de 11 milhões que estariam em situação ilegal nos Estados Unidos serem deportados, de que forma, como e quando? Isso terá um efeito na economia interna americana, claro, porque vão ser contratados trabalhadores americanos ou aqueles estrangeiros que estão legalmente, e isso vai aumentar o custo do salário. Aumentando o custo do salário, aumenta a inflação, né? Aumentando a inflação, a gente sabe qual é a receita, né? Você tem que aumentar a taxa de juros, etc. Então, vamos ver que não é tão simples assim, né? Afinal, grande parte, ou quase todos desses imigrantes clandestinos estão inseridos no mercado de trabalho, e de forma em que eles não têm nenhuma garantia, mas é o meio deles sobreviverem até um dia de conseguirem serem cidadãos dos Estados Unidos, que é o desejo desses 11 milhões, por isso que eles lá estão, né? É complicado. Agora, a questão da Ucrânia é muito complicada, não é só, o que já é grave, os territórios do Donbass ficarem com a Rússia. Tem que ver que a Ucrânia ocupou uma pequena parcela do território russo, que ninguém fala aqui, que é perto da cidade de Kursk, que é onde houve a maior batalha de tanques na Segunda Guerra Mundial, e foi durante muito tempo a maior batalha da história. Então, não é simplesmente isso, falar, não, que é já grave. O Donbass passa para a Rússia, mas tem uma área que a Ucrânia conseguiu conquistar no território russo. E, além disso, envolve questões da segurança europeia. É muito complicado, não é esse elemento aí que ele fala qualquer bobagem. A discussão envolve interesses geopolíticos dos Estados Unidos. E isso vai criar muita tensão na Europa, além das tensões que o Trump vai criar dentro do seu próprio país, né? Já nos explicar como ocorre uma deportação humana e qual é a diferença para uma deportação desumana. É porque, em se tratando do Trump, a humana é que só vai ter tortura, não vai ter assassinato. Se for desumana... Aí só vão torturar, separar as famílias, humilhar, degradar, aviltar. Aí é a humana, porque a não humana seria o homicídio. Agora, eu queria que a Socorro me explicasse uma coisa, e o professor também. Os especialistas dizem que, se o Trump cumprir tudo que prometeu e, de fato, deportar toda a mão de obra ilegal, o PIB norte-americano pode cair até 8 pontos. 8! Ficaria negativo, na verdade. E aí, o que ele vai fazer depois que ele levar a economia do país dele à falência? Mas é isso que o professor perguntou, que ele... Professor... Não, o professor perguntou, não, o professor falou que entre a teoria e a prática existe uma distância, né, Ananias? Muito grande. Olha, a gente seria algo inédito, né? A gente vê o governo Trump fazendo uma deportação humanizada. Ou seja, algo realmente de chamar muita atenção para o mundo. Porque o que a gente viu
no mandato anterior foi, inclusive, invasões em locais de trabalho. Pessoas no meio do trabalho, apontadas como imigrantes ilegais, sendo retiradas à força do local de trabalho e mandadas embora do país. Ou seja, algo com uma violência extrema. Isso foi suspenso durante o governo Biden e a promessa é que volte. Então, de fato, não dá para chamar isso de humanizado. E o que a gente vai ver é, de fato, um impacto grande na economia americana se isso for colocado na prática. É saber se isso for um discurso de campanha ou vai para frente mesmo nessa magnitude. Ou ele vai fazer uma parte e dizer, tipo o muro, né? Que ele quer fazer o muro, fez um pedaço, tá lá e mostra o pedaço que ele fez. Agora, Poliana, a gente fala muito da mão de obra, que esses ilegais são mão de obra, mas eles também são consumidores. É um pedaço do mercado consumidor que os americanos também perdem na economia. São consumidores, pagam impostos, mesmo não tendo direito a muitos pontos lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, eles são cobrados, eles pagam, isso rende dinheiro para os Estados Unidos com o recolhimento de impostos e ainda, como você fala, sobre a questão do consumo. Então, e a gente fala de mão de obra, não é qualquer mão de obra. É aquela mão de obra do restaurante, né, das grandes redes de fast food. A gente está falando de mão de obra de secretárias do lar, que pessoas dos Estados Unidos não estão dispostas a fazer trabalho que eles não querem. E aí os imigrantes, em busca de uma oportunidade de morar naquele país ou fugindo de governos autoritários, encontra para poder se manter. Então, vamos ver o que o querido vai fazer, né? Eu acho que pode ser também, como você diz, né? Bota ali, vou botar tantos mil, e aí depois eu esqueço essa história, pelo menos eu cumpri uma parte da promessa. Pode ser isso também. Socorro, você falou aí na abertura e você me despertou aqui um quiz, que eu quero rapidamente saber aqui o Enem para os jogadores, e você está dentro, Socorro. Você disse que até na nomenclatura, né, na nomeação dos cargos, o Trump emula o Putin, né? Czar da deportação, não é isso? Das fronteiras. Não foi isso que você falou, Socorro? Líderes antes da Revolução Russa, né? Eram os líderes da Rússia. Família nobre, real, digamos assim. Então lá vai o Enem do Amadeu aqui para o Trump. O Donald Trump sonha em ser Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping ou todas as anteriores? Professor? Eu acho que ele está mais para o ditador coreano. Ia ser mesmo, era o Kim Jong-un. Ari? Sem dúvida. Eu acho até que se ele pintar a cabeleira dele, tirar aquela cor fanta laranja e pintar de preto, fica parecido com o ditador. Ananias? Ele quer ser o maior dos três. O Xi Jinping? Não, ele quer ser o maior do maior superar. Ele quer ser os três juntos. Todas as anteriores. Eu concordo com a Ananias. Ele quer ser um combo e superar os três. Os três. Socorro. Olha, eu acho superar o presidente da Rússia é difícil. Difícil. Vai ter que lutar bastante. A Socorro tem muitos anos de estrada aí. Que o eixo do mal é comandado mesmo pelo Putin, e o Trump não conseguirá ocupar esse espaço. Atenção, a